Graças e paz a todos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um Pode Testemunhar, o quadro favorito de vocês, eu tenho certeza. E hoje nós temos um convidado muito especial. E ele está aqui com a gente, mas antes de apresentar ele para vocês, eu tenho que pedir para que vocês curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, porque o objetivo da gente aqui é que essa mensagem seja alcançada por muitas e muitas pessoas. Então não deixem de compartilhar, mais do que curtir, mais do que comentar, compartilhem essa mensagem. Porque a gente sabe que Jesus nos deixou uma ordenança, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E que forma mais agradável de se fazer isso do que dando os nossos testemunhos. É muito importante a gente estar testemunhando e esse é o objetivo do nosso quadro. Por isso, compartilhe esse vídeo e vamos nessa. Estamos aqui hoje com o irmão Elias. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, minha irmã? Como é que o senhor está se sentindo em ser convidado para dar o seu testemunho aqui? Eu estou sentindo muito bem. Meu nome é Graça e Paz, em primeiro lugar, para os ouvintes. Meu nome é Elias, Elias Rodrigues de Jesus. Sou filho de Domingo Rodrigues de Jesus e Regina Bertoldo da Silva de Jesus. Eu estou à sua disposição, minha irmã. Amém. O irmão Elias, pessoal, faz parte do ministério da SMHB, da nossa igreja, né? E nós da equipe de mídia da IBCJ convidamos ele para estar aqui dando seu testemunho, que tem um testemunho muito bonito, né, irmão? Um testemunho de vitórias, de conquistas aí, de superação, né? E nós convidamos ele para estar dando o testemunho dele aqui, né? E então vamos nessa, né? Amém. Vamos à primeira pergunta. Pergunta polêmica. Olha só, vamos nessa. Conta pra gente. Como foi o seu caminho no Evangelho? Meu caminho no Evangelho foi sempre desde pequeno, porque minha mãe era cristã. Desde pequeno eu andava no Evangelho, sempre minha mãe me levava para a igreja, né? Sim. E nisso eu quase me criei no Evangelho. E saí. Por que quase? Por que quase? Porque eu entrava no Evangelho e eu saía do Evangelho. Eu entrava e saía do Evangelho. Viu? Sim. E como foi assim que o senhor chegou no momento da sua vida e disse, não dá para mais viver assim, não tá certo ficar nessa de crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. É verdade. E quando foi que o senhor despertou e falou assim, não, eu preciso estar nos braços do Pai, porque eu só vou ser feliz, né? E até uma pergunta que eu gostaria de fazer, o senhor era feliz nessa vida antes de adentrar o Evangelho? Não era feliz. Eu não era feliz porque sempre a minha mãe, mas meu pai sempre era um cristão, mas sempre vivia discutindo. Sim. Sempre vivia naquele lado de discutir, um discutia. Meu pai ia largar a minha mãe, depois voltava de novo para a minha casa. Era sempre assim, é sempre uma discussão. E a gente dentro de casa e a gente via aquilo, a gente vinha aquilo e a gente ficava triste. Sim. Quando meu pai chegava em casa bêbado, e batendo na minha mãe, minha mãe era sempre cristã comigo. No momento aí ele pegava a Bíblia, ele era assim, pegava a Bíblia e botava debaixo do braço e saía. Depois que agreguei minha mãe, ele saía. E ele sendo crente. Aí a gente criança, 8 ou 9 anos que eu tinha, a gente via isso e a gente ficava triste por isso. E gerava uma revolta assim de seu pai ser cristão, né? Uma revolta que eu digo com o cristão em si, não só com seu pai, mas diversas atitudes do seu pai. Falar assim, poxa, meu pai é crente, ele se diz crente, e ele fazer esse tipo de coisa deixava o senhor revoltado? Muito revoltado pelo sinal de eu até ter chamado uma polícia para ele, porque eu, com 11 anos, que uma criança com 11 anos já sabe de muitas coisas.
já tem um pouco de entendimento. Uhum. Ele fazia isso, tanto que eu tive que até chamar uma polícia para ele. Né? A gente ficava revoltado em casa. Como é que diz? A minha mãe sempre foi fiel a ele. Sim, Minha mãe sim. sempre fiel a ele. Conduta do crente, né? Sempre Do fiel. crente verdadeiro. Exatamente, porque minha mãe nunca teve outro homem. O único homem da vida de meu pai foi minha mãe. E minha mãe, daí para cá, depois que largou meu pai, minha mãe nunca quis relacionamento nenhum com mais ninguém. Tanto que minha mãe morreu na religião. Minha mãe morreu na religião. E depois, quando o senhor cresceu, como foi assim? A gente estava conversando um pouquinho mais cedo, e aí o senhor falou sobre o seu batismo. Como foi para o senhor chegar até esse momento? Vou chegar a esse momento que eu, aos 14 anos, quando cheguei aos 14 anos, ele já tinha pegado eu da minha mãe. Ele já tinha vindo para casa dele. Aí já passei a morar com uma madrasta. Né? Aí eu comecei a frequentar a igreja de novo. Sim. Aí eu cantava no grupo da mocidade. Cantei na mocidade. E me batizei. Depois saí de Camaçari, aí voltei para São João, me desviei de novo. Me desviei de novo da religião. Aí fiquei. Aí quando fui agora... Quando a igreja foi fundada? Agora, quando a igreja foi fundada aqui, com 10 anos já. Sim. Com 10 anos já, da minha conversão. Aí eu me entreguei para Cristo. Na presença, como eu lhe falei, primeiramente Deus. Sim. Depois o pastor Joel me fez uma visita, conversou comigo, e eu vivia também no mundo da bebida. Sim. Comecei eu estava no mundo da bebida e então passei a me entreguei para Cristo. Ele me fez um convite e eu vim aqui para a igreja e me entreguei para Cristo. Até hoje eu não pretendo largar os pés de Cristo. Eu sempre vou ficar firme no pé de Cristo. Nunca largar o pé de Cristo. E como foi assim para a família, o impacto que a família teve, né? De um dia ser o irmão o Elias, né? O pai Elias, o marido Elias, a pessoa Elias do mundo, e no outro ser o irmão Elias. Foi muito gratificante. Foi uma bênção que eu larguei o vício. O vício quer dizer, o vício foi a cachaça, não foi o cigarro. Primeiro eu larguei o cigarro, depois larguei a cachaça, né? E então foi uma bênção muito grande. Foi muito gratificante para mim e para a família, porque pelo que eu estava indo para o buraco. Eu estava sempre indo para cair dentro do abismo. Então, naquele momento que eu estava para cair naquele abismo aí, eu ia escapulindo dentro do buraco, o Senhor Jesus Cristo me segurou. Ele me segurou e disse: você não vai, não é dessa vez que você vai não. Você é meu filho. Você é meu filho e você não vai dessa vez não. Então, eu me retifiquei, me identifiquei com a minha família, me reconciliei com a minha família. Então, larguei a bebida, larguei o cigarro, larguei tudo. Pelo amor de Cristo. E na vida profissional, assim, tinha alguma coisa que o senhor olhava e falava, chegou um momento, né, de alguma atitude, você falava, não, eu preciso mudar, eu preciso dar testemunho da minha vida, na minha vida profissional também. O senhor estava comentando mais cedo que o senhor tinha um bar. Exato, o bar. Eu tinha que fechar. Esse bar eu tinha que fechar ele. Eu cheguei junto com minha esposa e a gente, porque não tinha, no momento, tudo que estava para acontecer era uma tragédia. Mas Deus faz tudo certo.
Com certeza. Eu juntei, mas ela, a gente se reuniu junto, nós vamos fechar, vamos. Fechemos o bar. Porque até tiro acontecia, né? Alguém atirado nesse bar. Então, a gente preferiu fechar. Né? E depois que a gente fechou, foi uma bênção. E eu bebia e teve uma certa vez que ela também bebia, né? Ela bebia também. Antes de a gente, ele não era crente. ela não era crente. E também eu não era. Aí que juntamente com minhas filhas abençoadas, ajudou muita gente também. Né? Como eu lhe falei, que o pastor Joel fez um convite e a gente chegou até a igreja, e daí para cá nós somos servos de Cristo. Amém, amém. O senhor falou sobre sua filha, né? A irmã Raimunda, que é a esposa do irmão Elias, deu testemunho aqui também pra gente, e ela também comentou, né? Sobre a filha de vocês. Como foi para vocês, assim, ver que a filha de vocês foi usada para alcançar vocês? Ela foi uma bênção na vida da gente, porque sempre ela é fiel. Sim. Sempre ela era fiel. E nas palavras que ela falava, que um dia ela ia ver a família dela toda reunida na igreja. E daí para cá, isso foi muito gratificante para a gente, de coração. Eu posso dizer que hoje eu sou um cristão, glória a Deus, dou glória a Deus, e a minha família. Minha família estão toda na religião. Ela insistiu muito, hein? Muito. Ela insistiu muito. Tanto que a outra filha que a caçula, minha filha caçula, que era também andar muito no mundo, veio. É uma bênção. Sim. É uma bênção. Meu filho. Aos pouquinhos, Deus foi através da vida dela. Tem o meu filho também, depois também que eu perdi o meu filho mais velho. Eu cheguei a perder meu filho, foi uma grande tristeza. Quando eu perdi meu filho mais velho, meu filho mais velho era para estar junto com a gente também. Mas isso tudo tem o aval de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Né? Se Ele proporcionou que não era para ele estar aqui hoje com a gente, a nossa família reunida, e hoje a nossa família está reunida, é a nossa família de Deus. Então, vamos todos reunidos para a honra e glória do Santo Pai Celestial. Né? Eu tenho mais algumas perguntinhas para a gente estar finalizando, né? Mais umas 3 aí. E 2 em específico, né? Que elas meio que se completam ali. E eu gostaria de saber, né? Qual foi o processo mais difícil, né? Durante esse momento, né, de transição dessa vida no mundo até chegar ao Evangelho, qual foi o momento mais difícil aí que o senhor teve? O momento antes de chegar no Evangelho. Até chegar no Evangelho. O momento mais difícil justamente foi as bebidas, as intrigas que todos os casais têm sempre uma intriga, né? E foi mais difícil foi largar as bebidas e o cigarro, né? E a trajetória, e as discussões dentro de casa, a gente discutia dentro de casa, e hoje a gente não discute dentro de casa, hoje a gente somos um pouquinho de discussão, né? Com certeza, é normal. É normal ter sempre uma discussão dentro de casa, mas eu acredito em Deus
Deus, no mesmo instante, a gente estamos de bem. Sim, sim. É aquela coisa, né, que hoje em dia vocês são mais pacientes um com o outro, né? Mais cuidadosos. Ela é uma pessoa especial para mim. Ela é uma pessoa especial para mim, porque quando eu comecei a namorar com ela tinha 11 anos, né? Comecei a namorar com ela, tinha 11 anos de idade. Novinha. Novinha, minha irmã. Aí, então, eu estou com ela até hoje. Glória a Deus. Ela sempre foi a minha verdadeira e fiel esposa, né? Amém. E assim, o que aconteceu assim na sua vida, né? Durante a conversão, durante o processo de conversão, que o Senhor diz assim, que foi o melhor momento? Qual foi o seu melhor momento assim na sua vida durante o processo da conversão, depois da conversão, né? Mas sua trajetória com Cristo, qual foi o melhor momento? O melhor momento foi que eu me senti bem, que depois que eu larguei os vícios, para mim, que eu larguei os vícios, que eu procurei a compartilhar com a minha família, compartilhar tudo com a minha família. Esse foi o meu melhor momento. O Senhor se reconciliou e começou a propagar o Evangelho. Exatamente, comecei a compartilhar com a minha família e olhar na direção da minha família, porque se eu não, até hoje, como eu estou nos pés de Cristo, se eu não fizesse isso, se Deus, primeiramente Deus, e não fizesse isso, eu estava nas trevas. Que conselho o Senhor deixaria para as próximas gerações que virão? Que as próximas gerações que venha, que largue tudo que estiver fazendo, venha para os pés de Cristo. Jesus Cristo é o único suficiente salvador das nossas almas. Cada um jovem tem que botar na cabeça que tem que seguir a Cristo. Porque hoje o mundo não traz felicidade para nenhum deles. O mundo hoje traz a destruição, as drogas, os vícios, viu? O filho desobedecer o pai, desobedecer a mãe. Aí isso não arca para cada um desses jovens. Os jovens têm que ser fiel, tem que honrar o pai e honrar a mãe. Amém. Complementando a sua fala, irmão, eu queria trazer um pouquinho ali da história que eu acho que marca a vida de vocês, que é a história da filha mais velha de vocês, né, do senhor e da irmã Raimunda. Que algo muito interessante, né, nos dois testemunhos que eu pude acompanhar, é que ela foi muito resiliente. E que muitas das vezes a gente se depara, né, com situações que logo de início, né, vamos trazer aqui numa ideia, né, como é que eu posso dizer? Me ajuda aí, Isaac, eu esqueci a palavra. Num exemplo, isso, olha, tá vendo como é bom ter produção aqui? Glória a Deus. Num exemplo que a gente esteja lidando, né, com um momento parecido, onde toda a nossa família esteja fora do Evangelho, nós sejamos os únicos a conhecer verdadeiramente a Cristo, e encontramos muitas das vezes resistência, né, da família, como aconteceu com a família do Senhor. E a gente não pode desistir, porque se a irmã tivesse desistido de chamar, talvez, né, Deus tenha usasse outras pessoas para trazer. Mas foi algo que partiu de dentro da família de vocês. Exatamente. Uma jovem, uma criança, né, muito nova. Desde de criança que ela batia na mesma tecla. Desde de criança que ela batia, ela vinha para a igreja e orava. E um dia eu vou ver meu pai, vou ver minha mãe junto comigo, louvando e agradecendo o santo nome de Cristo. Amém. E Deus ouviu. Deus ouviu. E hoje estamos aqui para dar esse testemunho maravilhoso. Não só eu, como
toda a Da família. família. Mas só existe uma ovelhazinha, mas ela tá quase chegando lá, meu irmão. Então eu vou fazer um pedido Ela tá especial. quase chegando lá, essa ovelha que está desgarrada. Ela tá quase chegando lá, mas vai chegar lá em nome de Jesus. Amém. Então eu vou fazer um pedido especial pro pessoal que tá em casa, para que a gente esteja orando pela vida dessa ovelha. Eu vou permitir que o irmão faça esse pedido? Pode falar pro pessoal em casa. Eu peço aos ouvintes, quem está ouvindo, que ore por esse jovem que está desgarrado, essa ovelhazinha que está desgarrada, mas eu quero que todos vocês possam orar por ele. Amém. Viu? Que ele venha para os pés de Cristo, junto da nossa família. Amém. E eu tenho certeza que Deus vai fazer o melhor na vida dele. Nós estaremos orando, eu estarei orando pela vida dele, né? Os irmãos de casa, a gente pede, né, que esteja orando para que Deus possa transformá-lo também. Exato. E Amém. eu gostaria de agradecer, irmão, por esse testemunho maravilhoso, né? Que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça. Se você quer comentar mais alguma coisa. Não. Eu agradeço também a vocês que proporcionou essa palestra, né? esse momento. Sim. Eu nunca ninguém proporcionou uma entrevista assim a mim. Essa foi a primeira entrevista. Eu gostei muito. Amém. Que Deus abençoe a vocês, jovem. Que Deus abençoe. Viu? Muito obrigado. Eu Obrigada, agradeço Senhor. por tudo. Obrigada Glória a por Deus. estar aqui, por ceder um pouquinho do seu tempo para estar contando o seu testemunho. Amém. Eu digo sempre aqui nos episódios que um testemunho ele tem a força de impactar vidas. E é o que a gente espera muito que aconteça, né? Que pessoas que se identifiquem com a sua história possam ser tocadas e transformadas mediante o seu testemunho. Exatamente, porque é muito sofrimento. A gente às vezes tem muito sofrimento, mas tem uma coisa que é agradável. É a gente servir a Cristo. Sempre a gente servir a Cristo, não tem uma coisa melhor. Viu? Com certeza. Eu acho que as pessoas que estão no mundo, elas não compreendem o quão gratificante é servir a Cristo. É gratificante muito. A gente passa por tanta aprovação, mas a gente passa pela aprovação dando glória a Deus e felizes, com um sorriso no rosto, porque a gente sabe que no final das contas, tem alguém lá em cima olhando por nós e nos ajudando. A gente não passa sozinho. É verdade. Deus passa ali, ó, dando as mãos pra gente e nos ajudando a caminhar, não é? A gente teve muito sofrimento, mas agora a gente não tem mais sofrimento. A gente tem alegria por estar em paz, por estar servindo ao Deus verdadeiro. Amém. E que Deus conserve assim a sua Amém. família, que Deus possa estar resgatando aquele que ainda não está nos pés dele. Amém. Né? Eu peço que todos sigam os pés de Cristo. Amém. Jesus tem uma como é que diz? Um plano na vida de cada um. Amém. Enfim, meus irmãos, agradecemos a vocês que assistiram até aqui. Muito obrigada. Não se esqueçam de curtir, comentar e principalmente, é mais importante pra gente, que vocês compartilhem essa mensagem. Não para que dê visibilidade para o projeto em si, Obrigado. mas para que a mensagem alcance pessoas, tá? É muito importante que a mensagem seja propagada. E eu deixo aqui vamos dizer assim, um aviso especial, né, para o pessoal da Igreja Batista Carvalho de Justiça. Amém. Se propunham a estar aqui dando os seus testemunhos. O irmão Elias se propôs. Amém. Convida o pessoal da nossa igreja para estar dando testemunho aqui com a gente também, irmão. Então, eu convido a todos que ainda não sentaram aqui nessa cadeira aqui, que venham, é muito gratificante. Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu dou um grande abraço para todos os meus irmãos da Igreja Batista Carvalho de Justiça. Amém! Lembrando, pessoal, que toda segunda-feira nós temos vídeo novo aqui no canal, né? Às 7 horas da noite. E toda quarta-feira sai o nosso episódio do Pode Testemunhar. Fiquem ligadinhos para vocês saberem quem vai ser o próximo convidado, tá bom?
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, minha irmã. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. E Que tenha misericórdia misericórdia de de ti. ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e Amém. lhe dê a paz. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos.